Olá, viajante! No vídeo de hoje, vamos falar sobre as pirâmides de Gizé que foram construídas há 4.500 anos durante a Quarta Dinastia, a Era de Ouro do Egito. Fique sabendo mais assistindo o vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, aperte o sininho de notificações, deixe seu comentário que é muito importante para nós darmos continuidade em nossos trabalhos e desenvolver conteúdos cada vez melhores para vocês. Sua participação é muito importante. As Pirâmides de Gizé. Só de pronunciar o nome já sentimos uma onda de admiração e mistério. Essas estruturas colossais, sentinelas eternas nos limites do deserto do Saara, cativam a humanidade há milênios. Não são meros túmulos, são testemunhos da engenhosidade, ambição e crenças espirituais de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Como viajante do mundo, sempre me senti atraído por lugares que sussurram histórias do passado. As pirâmides de Gizé são mais do que sussurros. São uma sinfonia da história ecoando através dos tempos. Juntem-se a mim nesta jornada para desvendar os segredos dessas maravilhas antigas. Vamos adentrar suas câmaras, decifrar a linguagem de seus hieróglifos e explorar as teorias que tentam explicar sua construção. Preparem-se para se maravilhar, pois as pirâmides de Gizé exercem um fascínio poderoso, que transcende o tempo e continua a nos encantar até hoje. Imaginem um vasto platô banhado pelo sol, na borda do deserto do Saara. Ali, nos arredores da agitada metrópole do Cairo, erguem-se as pirâmides de Gizé. Essas estruturas imponentes fazem parte de uma antiga necrópole, uma cidade dos mortos, que remonta à Quarta Dinastia do Egito, por volta de 2580 a 2560 a.C. O platô de Gizé abriga 3 pirâmides principais: a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. Essas magníficas estruturas são guardadas pela enigmática Esfinge, uma colossal estátua de calcário com o corpo de leão e a cabeça de um humano. Esses monumentos foram construídos durante o Império Antigo, uma era de ouro na história egípcia. Os faraós dessa época eram considerados deuses vivos, e suas tumbas eram projetadas para serem palácios para a eternidade. Aventurar-se dentro das pirâmides é como entrar em outro mundo. O ar é denso com o aroma da antiguidade, e o silêncio só é quebrado pelo som de seus próprios passos. As paredes são adornadas com hieróglifos complexos, um sistema de escrita pictórica que os antigos egípcios usavam para registrar sua história, crenças e vida cotidiana. Esses hieróglifos contam histórias dos faraós que foram sepultados nessas tumbas monumentais. Aprendemos sobre seus reinados, suas famílias e suas crenças sobre a vida após a morte. As câmaras internas e as passagens das pirâmides foram projetadas para guiar a alma do faraó em sua jornada para o além. Podemos decifrar cenas do faraó sendo julgado por Osíris, o deus do submundo, e testemunhamos os rituais e oferendas que se acreditava garantirem sua passagem segura para a vida após a morte. Nenhuma exploração das pirâmides de Gizé estaria completa sem reconhecer o papel vital do rio Nilo. Este rio poderoso, o mais longo do mundo, era a força vital do Antigo Egito. Suas cheias anuais depositavam um limo fértil na terra, tornando a agricultura possível e sustentando uma civilização próspera. O Nilo também desempenhou um papel crucial na construção das pirâmides. Blocos maciços de pedra, extraídos de locais ao longo do rio, eram transportados em barcaças durante as cheias anuais.
O fluxo e refluxo do Nilo também influenciou as crenças dos egípcios sobre a vida, a morte e o renascimento. A enchente anual simbolizava a morte e a renovação, e a jornada do deus Sol-Ra pelo céu era espelhada no fluxo do Nilo para o norte. Seção 5. Mistérios em pedra. Como as pirâmides foram construídas? Esta pergunta intriga historiadores, arqueólogos e engenheiros há séculos. A escala grandiosa das pirâmides, combinada com a precisão de sua construção, gerou inúmeras teorias, algumas mais plausíveis do que outras. A teoria mais aceita é que os antigos egípcios usaram uma combinação de rampas, alavancas, rolos e força bruta. Enormes equipes de trabalhadores, tanto artesãos qualificados quanto trabalhadores braçais, labutaram por décadas para extrair, transportar e montar os milhões de blocos de pedra que compõem cada pirâmide. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como os egípcios alcançaram tanta precisão em seus alinhamentos e medidas? Como eles levantaram e colocaram as enormes vigas de granito que cobrem as câmaras dentro das pirâmides? Seção 6. Segredos dos faraós. Cada pirâmide em Gizé foi construída como o local de descanso final de um faraó. A maior e mais impressionante, a Grande Pirâmide, pertenceu ao faraó Quéops. A pirâmide do meio pertenceu a seu filho, Quefren, e a menor das três pertenceu a Miquerinos, filho de Quefren. Dentro dessas pirâmides, arqueólogos descobriram câmaras ocultas, passagens secretas e complexos dutos de ventilação. O propósito de algumas dessas características permanece um mistério. Elas eram simbólicas, projetadas para se alinhar com estrelas ou constelações? Ou serviam a um propósito mais prático, como regular a temperatura ou fornecer acesso aos sacerdotes durante os rituais? Seção 7. Quéops, o grande construtor. O faraó Quéops, o governante que encomendou a Grande Pirâmide, continua sendo uma figura envolta em mistério. Embora sua tumba seja a maior e mais famosa das pirâmides de Gizé, relativamente pouco se sabe sobre seu reinado. O que sabemos é que Quéops foi um governante poderoso e ambicioso. A construção de sua pirâmide foi um empreendimento colossal, exigindo o trabalho de dezenas de milhares de trabalhadores ao longo de décadas. A pirâmide de Quéops foi originalmente revestida com calcário branco liso, fazendo-a brilhar como um farol sob o sol do deserto. Embora a maior parte desse revestimento tenha sido removida há muito tempo, alguns blocos permanecem na base, dando-nos um vislumbre da antiga glória da pirâmide. Seção 8. As mãos que construíram a eternidade. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. Evidências sugerem que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram trabalhadores qualificados e artesãos que se orgulhavam de seu trabalho. Eles viviam em aldeias próximas e seus esforços eram recompensados com comida, roupas e abrigo. Esses trabalhadores eram organizados em turmas e equipes, cada uma com sua própria especialidade. Havia pedreiros que extraíam os blocos de pedra, escultores que os moldavam e acabavam, e trabalhadores que os transportavam e colocavam. A construção das pirâmides foi um enorme esforço de equipe, exigindo um alto nível de organização e coordenação. Foi uma prova da engenhosidade e determinação dos antigos egípcios. Seção 9. Desvendando o enigma da engenharia. Os feitos de engenharia realizados pelos antigos egípcios na construção das pirâmides continuam a nos surpreender até hoje. A precisão com que eles alinharam as pirâmides aos pontos cardeais, usando apenas as estrelas como guia, é simplesmente impressionante. Algumas teorias sugerem que os egípcios usavam um sistema de canais de água e fios de prumo para alcançar esses alinhamentos precisos. Outros acreditam que eles se baseavam em observações astronômicas
e em um profundo conhecimento de geometria. Sejam quais forem seus métodos, não há como negar a engenhosidade dos antigos egípcios. Seu domínio da matemática, astronomia e engenharia é evidente em todos os aspectos da construção das pirâmides.